Hoje é dia 28 de fevereiro de 2022 e este é o episódio 184 do podcast Ubuntu Portugal. O show sobre o Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diego Constantino, comigo tenho o Tiago e o Miguel. Olá! Olá! Olá para quem? Tens que ser mais... Para os dois. Para os dois. Então vá, olá. É para ser em simultâneo. Como estão então? Como é que foi a vossa semana? Divertiram-se muito? Estão a ter dias recheados de alegria? Podes começar tu, Tiago. Ora então, eu estou-me a rir, mas não tenho vontade nenhuma de me rir. Tenho estado, acho que um bocado como toda a gente, a tentar acompanhar e a tentar manter a minha sanidade mental perante os últimos acontecimentos. Não vamos transformar isto num podcast político, portanto vamos tentar não falar muito sobre o assunto, mas é inegável que o problema que está a acontecer neste momento na Ucrânia deverá afetar, independente do lado em que tu estás, porque lá está, havia os negacionistas do Covid e agora há uma espécie dos negacionistas também disto, o que revela uma grande criatividade por parte de algumas pessoas e bastante tempo livre, mas independente do lado em que se está, acho que é uma coisa que deve ocupar o pensamento de toda a gente. Tentando descolar-me disso e tentando aqui virar o discurso, a minha semana foi aproveitada para pouca coisa, porque eu tenho tido pouca disponibilidade mental para dedicar a questões de tecnologia ou do Ubuntu ou de outras cenas, mas ainda assim na parte das outras cenas aproveitei esta semana para ampliar a minha rede de dispositivos Zigbee. Tenho neste momento 24 equipamentos já, o que faz com que, e na parte do Zigbee é porreiro, porque eu tinha um que já estava instalado e pronto a funcionar, mas como o alcance não era suficiente, ele estava dormente, portanto ele funcionava de outra forma que não o Zigbee, portanto ele tem dois modos. Assim que, e a simplicidade do Zigbee é isto mesmo, assim que eu coloquei um equipamento que faz repetição ou seja, que permitia o alcance, foi instantâneo, ou seja, eu, em vez de eu emparelhar um dispositivo, emparelhei dois e a coisa ficou a funcionar. Portanto, eu neste momento tenho umas quantas tomadas, uns quantos sensores de temperatura e umidade, uma extensão também com múltiplos sockets e tenho alguns relés simples. E pronto, e basicamente foi isto. Aproveitei para fazer também uma compra que andava a adiar há muitos meses, e eu acho que tu também estás comprador de uma coisa dessas, Diogo. Eu não tenho ainda opinião porque liguei-a ontem, mas que mais uma semana ou duas e já hei de ter algum feedback positivo, que é, comprei uma UPS. Ando a pensar nisso de facto, mas ainda não me decidi porque acho todas muito caras. Pronto, eu posso dizer que o meu investimento foi de 150 euros, mais coisa, menos coisa. Voltando a falar, porque isto é uma coisa que toca em tudo, malta que queira comprar tecnologia ou que queira investir em tecnologia, nesta altura se calhar convém não hesitar muito, porque não sabemos como é que vai ser daqui a uma semana ou daqui a um mês. Já havia as crises nos abastecimentos em condições que não eram as que temos agora, portanto agora certamente não vai melhorar. Mas olha, posso dizer que fiz um investimento de cerca de 150 euros, mais ou menos, é uma coisa com 800 VA, se não me engano, com 6 tomadas normais, portanto há aqueles que têm aquelas, não sei o nome técnico daquilo, mas aqueles conectores esquisitos, não, são 6 tomadas normais, portanto se quiseres ligar um router, se queres ligar um switch, se queres ligar um servidor, se queres ligar o teu monitor, se quiseres ligar, portanto, equipamentos, qualquer equipamento consegues ligar porque tem de facto tomadas. Eu optei por usar apenas uma delas e liguei uma extensão. Portanto, eu liguei vários equipamentos na UPS, para aquilo que eu quero chega perfeitamente. A minha ideia é, se não ficar arrependido com a compra, daqui a mais uma semana ou duas vou comprar outra igual para outra parte da minha rede, para que pelo menos o meu backbone esteja completamente alimentado para não sei quanto tempo. E qual é que compraste? Comprei uma coisa que se chama GSC, se não me engano. Basicamente abri um site exatamente, eu não fui pela marca, fui pelas especificações, porque depois aquilo que eu percebi também é que, e tem uma coisa que me agrada, que é, tem um visor, tem um LCD que te permite pelo menos ver o estado das baterias e a carga da própria UPS. Portanto, tens alguma informação, não tens que adivinhar e não precisas de software adicional para pelo menos fazer as consultas simples. Aquilo tem um cabo USB que eu ainda não liguei,
e há de certamente dar alguma informação adicional, mas neste momento, diretamente olhando para o equipamento, tu consegues perceber o que é que se está a passar lá dentro. Outra coisa que me explicaram também é que, desde que as baterias lá dentro sejam facilmente substituíveis, tu consegues ter uma unidade destas que te pode durar, não diria uma vida inteira, mas bastante tempo, porque quando a bateria estiver sem as suas características ótimas, tu podes simplesmente substituir a bateria que está lá dentro e tudo o resto é aproveitável. Sim. Se o fabricante não desaparecer, entretanto. Não, porque lá está, tipicamente as baterias por dentro são toda a gente usa as mesmas baterias. Se for componentes à volta da própria bateria, aí sim, o fabricante tem que existir. Agora, se for só um problema de troca de bateria, basicamente é desencaixa uma, encaixa a outra, é um bocado como trocar um disco rígido num computador. Então depois tens de deixar nas notas do episódio um linkzinho para isso. Tenho uma pergunta sobre a tua integração de Zigbee no Home Assistant. Sim. O que é que usas para fazer essa integração? Eu sei que há duas opções diferentes em nível de software. Nas integrações dos codes. Sim, existem mais, acho que até são mais, são 3 para aí. Eu uso o ZH, ou seja, eu usava o Deacon Z e falei aqui na altura sobre isso. Aliás, Diogo, se fores ouvir uns episódios para trás, és capaz de... Epá, não... Sim, mas não me lembro desse Eu sabia a tua resposta, mas decidi meter-me contigo na mesma. Não, eu falei disso na altura, ou seja, eu usava uma coisa que era o Deacon Z, que é uma das integrações do Home Assistant. Acontece que... e uma coisa que eu defendo aqui e aquilo que me deixa encantado com o Home Assistant é exatamente a forma standard com que tudo funciona. Portanto, não tens de estar preocupado com marcas, nem com modelos, nem com... É Zigbee, há de funcionar. E eu estava com essa ideia na cabeça até ao momento em que encontrei um comando de 4 botões que o Deacon Z nem sequer o encontrava. Portanto, ele era detectado na rede Zigbee, portanto, aparecia lá um device, mas depois não era reconhecido para poder ser configurado. Decidi então fazer a migração para ZHA, que é um bocadinho menos bonito, mas é mais funcional, ou seja, é mais raw, mais cru. Okay. Os equipamentos aparecem todos lá. Eu, como faço toda a minha gestão por YAMLs, by code, portanto, a única coisa que eu faço, ou seja, só identificar os dispositivos é que eu faço com os dedos, ou seja, vais ao Home Assistant e tocas e a coisa acontece. A partir do momento em que o equipamento está identificado, automações, personalizações, portanto, tudo isso eu tenho YAMLs que fazem isso, portanto, o ZHA faz aquilo que eu quero, que é encontra-me os dispositivos todos de forma simples, os emparelhamentos são super simples de fazer também, portanto, não há complicações. Eu queria perguntar isto porque eu ouvi num podcast que uma ou mais das integrações vão ser descontinuadas em futuras versões do Home Assistant. Ok. Portanto, toma nota disso e diz-me qual é que é o podcast ou diz-me qual é que é a integração que vai ser descontinuada. O podcast é o Jupiter Broadcasting, o Self-hosted? O Self-hosted. É o episódio da semana passada. Ok. Ouvi-se e dá uma vista de olhos disso. Ok, e tu, Miguel? Novidades desta semana? Esta semana tive alguns episódios divertidos. Primeiro, não sei se te lembras na semana passada, mas eu fiz a previsão de que não ia acontecer nada, isto é tudo bluff, e porra, enganei-me de que maneira. De modo que, à semelhança dos meios de comunicação social, admito que errei. Atenção, o bluff era uma possibilidade, mas era só uma delas. Mas para mim eu não via outra possibilidade. Eu pensei, ninguém é tão estúpido a esse ponto. Não, estava enganado. Na estupidez humana não conhece limites. É só para ser um comentário rápido. Eu ando há 2 anos, mais ou menos, a acompanhar as movimentações militares por fontes de open source intelligence no Twitter e noutros sítios. O que eu vi é que ou era um bluff mesmo muito bem feito ou era mesmo a sério. Ok? Ambas as coisas eram possibilidades. Eu acho que se lhe dessem tudo o que ele queria, que aquilo não invadia daquela forma. A vantagem nesta altura é que não é preciso adivinhar nada, porque neste momento já é concreto. Exatamente, pronto. Mas que era uma possibilidade real, era. Se era que eu achava que ia acontecer, estava muito indeciso. Se era que eu queria que acontecesse, claro que não. Acho que ninguém queria.
Mas Eu pronto, acho que não, também depois estou convencido que passei não. a semana. Sim, passei uma Mesmo semana. mesmo quem não critica tão abertamente, estou convencido que também não era isso que queria. Não é por aí. Entretanto, esta semana, pronto, estive a fazer aquilo que toda a gente fez, que foi ser bombardeado com propaganda dos dois lados. Embora nós aqui no Ocidente tenhamos propaganda sobretudo de um lado. E depois passei a semana a fazer aquele exercício extremamente cansativo, que é ler e ouvir as notícias e depois ter de dar o desconto e ler nas entrelinhas para perceber o que é que se está a passar. E se tu vais à internet e começas a ver os memes todos dos heróis que aparecem em vídeos que não sabes muito bem como é que foram filmados, e aqueles momentos muito emotivos e emocionais de pessoas a chorar ou a fazer frente a não sei o que, e tu começas a pensar, epá, isto é real, é encenado, a história que eu estou aqui a Neste ler é momento, real. ser filmado não é sei. assim. Não é assim tão espantar, porque toda a gente tem um telemóvel. Não é isso que eu estou a dizer, filma é coisas, o enquadramento e o contexto, sabes? Porque não basta filmar, depois é o que fazes com aquilo e como é que vai parar aos canais de internet que tu vês e ao YouTube, às redes sociais, e tu começas a pensar, epá, isto é real, não sei. Por exemplo, há um vídeo a circular de um avião de caça MiG-29 que tu vês a abater supostamente um caça russo, etc. E afinal é um vídeo feito com DCS World, que é um jogo de computador. Portanto, tens que estar permanentemente radar ligado, literalmente radar ligado, a destrinçar aquilo tudo. É muito, muito cansativo. Atenção, com o facto dúvida. da pessoa que fez isso ser um bom jogador desse jogo também tem o seu mérito. Claro, ninguém lhe tira o mérito, pelo amor de Deus. Porque aliás, até como fraude é uma boa fraude, caramba. E enganou os jornalistas, inclusivamente. E continuam a enganar porque eles insistem em não aprender nada. Não, pá, eu ouvi. É exclusivo, veja este vídeo, pá, pessoal. Eu ouvi várias vezes hoje, exatamente. Não sei como é que eles fazem isso, honestamente, mas eles a dizerem: estamos a receber vídeos que já foram validados e por isso vamos passá-los, que já foram validados. Eles pelo menos estão a fazer um esforço, têm noção de que já se enganaram, certamente, e querem fazer. Agora, como é que isso se faz? Pois não sei como é que tu recebes um vídeo com fraca qualidade e atestas a sua veracidade. Mas pronto, deve ser porque no fim do fecheiro deve dizer for real, the real one. For reals. Yeah. For reals. Então parece que os nossos patronos não estão a ouvir nada, Diogo. Não sei se estás a ouvir se estás a ler o chat. A gente tem aqui o chat e convém olhar para ele de vez em quando. Não é só, é só o Ruben que diz que não se ouve. Pois, é só o gajo que nos está, pronto, que é nosso patrono e que merece chat. Ouvir-nos. Continua, Miguel, continua enquanto eu vou resolvendo isto. Ok, então, mas não foi só isso que fiz esta semana. Pronto, fiz aquilo que toda a gente fez, não é? Estamos todos a fazer. Então, o que é que mais eu que fiz esta semana? Espera aí, o que é que toda a gente está a fazer? Espera aí, agora fiquei curioso. O que é que tu fizeste? Está a ser bombardeada com propaganda e a tentar filtrar esta tralha toda. E pronto, mas enfim, agora para não tornar a coisa demasiado política, estive também a ver, finalmente, a tentar filtrar a colossal quantidade de informação sobre aspiradores autónomos com software livre, nomeadamente o Vale Tudo, que é aquele software que se usa para esses aparelhos. E eu já fui ao site, já estive a ver o fórum deles no Telegram, já estive a consultar várias fontes. Eles têm uma lista de aparelhos que nunca mais acaba, com graus variáveis de integração com o software, e eu estou aqui a coçar a cabeça. Meu Deus, tanta escolha. O que é que eu ouvintes, se vocês tiverem sugestões, fazes como o Constantino, compras um de cada, de marcas e modelos. Depois logo se vê. Não, mas eu não sou patrão como o Constantino. Depois não logo se vê, isso. compras um de cada, depois logo se vê. Então, claro. Um usas e os outros depois andam para lá a rebolar. Vamos fazer, então é assim, Diogo, não, melhor. Depois fazes um giveaway. Para os outros que tu não usas, fazes o Miguel 10 giveaway e gives away. Pronto. Que tal? Pronto, e depois faço aqueles vídeos no YouTube. Não, tens de fazer o unboxing. Tens de fazer os unboxings. Depois fazes as reviewings. E depois bate assim na mesa e depois falo com o sotaque do Norte. Pessoal, vocês não estão a ver. Olha lá, esta beleza que recebemos esta semana. Mas tens de falar bué alto e cheio de energia, porque senão não falo nada, pá. Exato. Sim, temos esta semana, temos aqui este aspirador. Lá para isto. Pessoal, é para isto, pá. Tu andas a ver vídeos no YouTube, só pode.
ando a ver esses vídeos no YouTube. Mas eu, para falar disto, para dizer mal, tenho que ver, pá, não é só... Ele faz pesquisa, Faz pesquisa. Não, interessa-me. Não, espera aí, alto e para o baile. Interessa-me a linguagem de comunicação que os gajos usam. E apesar de me irritar o estilo, aquilo está muito bem feito. Com baixo orçamento. De qualquer maneira, foi isso que fiz? Não, fiz outras coisas. Fui seduzido por um operador de telecomunicações. Ou por outra. Ligaram-me do nada a dizer assim... onde é que acabou a sedução? Isso é perigoso. Calma, isto agora põe aí a música ambiente. Ligaram-me do nada a dizer assim: Sr. Miguel, olá, estou ligado a Mel, só para dizer que o seu contrato está a termina agora em março e tal, e não sei o quê, e portanto o seu tarifário vai subir para 38,99. Eu, olá, espera aí, calma aí, como assim vai subir o tarifário? E já me estavam a querer enrolar com pacotes de não sei o quê. E eu dizer, ouça, eu não quero canais de televisão. Sim, mas este pacote tem não sei quantos canais. Ouça, não ouviu o que eu lhe estou a dizer. Eu não quero canais de... Mas este tem Sport TV. Eu não quero canais de tudo. E tive de insistir e ainda não cheguei lá. Então o que é que eu estou a fazer agora? Fui ao site da Anacom. É a melhor maneira de ir às compras. Vou ao site da Anacom, pesquiso velocidades de internet, tarifários, planos, fidelizações e depois tenho uma lista dos operadores da minha região com os preços e os tarifários. Está a andar, de modo que outros operadores da concorrência venham ter comigo. Estou disponível para vocês, proponham-me coisas. Menos a Vodafone. Vodafone não venham, mas os outros todos venham. Estatisticamente, os incidentes que havia para acontecer, os problemas que estavam para acontecer já aconteceram todos. Para a próxima Isso é o que tu década. disseste outra vez antes. Isso é o que tu disseste outra vez. Eu estou descansadíssimo com a Vodafone agora. Pá, durante 10 ou 20 anos eu já esgotei o plafond de problemas, portanto eu agora estou... Curiosamente, eu recebi uma chamada como a do Miguel. Aliás, um dos números de telefones do quais eu sou dono recebeu. Curiosamente, esse não é o número de telefone que está assinalado como sendo de contacto. Curiosamente, 2 dias antes, aliás, mais de 2 dias antes, foi quase uma semana antes, eu tinha dito que não queria receber contactos e que não queria que os meus contactos fossem partilhados. Isto resultou de eu fazer barulho no Twitter. E entretanto já me deram uma resposta a dizer que me deram lá a informação de que eu não devo ser contactado. Só que o que eu tenho a dizer é que já estava lá essa informação, porque eu tinha dito que não queria ser contactado numa chamada os tickets anterior. Não se resolvem logo assim de um dia para o outro, aquilo demora a ser resolvido. Eu digo sempre que eu sempre telefono para lá, eles perguntam-me e eu digo que não. Eles até ouço assim. Os homens compraram uma base de dados, aquilo, pronto, se eles investiram agora é para usar, pronto. Acho muito bem. Agora, o mais interessante é que a pessoa recusou-se identificar-se, pediu desculpa e desligou. A lei não é cumprida. Uma coisa, eles partilham base de dados entre si, dá-me a impressão, ou há uma empresa que capta esses dados e depois os utiliza para vender a empresas de prospecção de clientes. É a impressão que eu tenho. Será um intermediário qualquer que sim, utiliza. que opera no mercado de forma quase ilegal ou ilegal mesmo, porque também já me aconteceu por várias vezes. Uma coisa curiosa, eu não sei se vos aconteceu também, mas cada vez que eu tinha alterações no meu escalão salarial, para cima, geralmente... umas semanas a seguir eu era constantemente assediado por operadores, vendedores de toda a espécie de produtos, etc. E portanto eu pensei assim, a minha informação salarial ou contratual com a empresa é partilhada ou captada aí algures e estes gajos sabem quando é que eu tenho dinheiro disponível. Isso aconteceu para quantas vezes, Miguel? Aconteceu-te quantas vezes? Aí umas 3 vezes à vontade. Só foste aumentar 3 vezes? Filho, então... Não contes com mais, Miguel, não contes com mais. Pois, pá. É assim. Mas é muito curioso porque eu senti logo essa diferença. Há aqui qualquer coisa, a minha informação pessoal se tu, é se tu captada, trabalhares não sei bem na como, Trusty partilhada. News, se tu trabalhares na Trusty News, apesar de eles terem prometido que não havia leak de dados, houve leak de dados. E dos bons, que eu também vi umas coisas. Pois. Mas olha, em relação a dados pessoais, não sei, ou seja, informações pessoais, não sei. Posso dizer que já abri algumas empresas e é impressionante a velocidade. Eu lembro uma das empresas que eu abri naquelas coisas do Simplex, às 4 da tarde. Num dia às 4 da tarde eu abro uma empresa, ok? 4 da tarde. Eu posso dizer que no dia a seguir, às 11 da manhã, eu estava
na sede da empresa, estava lá a tratar de umas coisas, e chegou correio, e eu assim, alguém que esteve cá antes de nós, portanto, só quem nunca mudou de casa, ou quem nunca assumiu o controle de umas instalações é que não sabe que durante algum tempo estamos a receber correio que não é para nós. E posso dizer que uma das cartas que chegou no dia a seguir às 11 da manhã, pela mão do carteiro, já era para a empresa recém-aberta no dia anterior às 4 da tarde. Estamos a falar de correio de papel, não é e-mail. Isso é porque o Ministério da Justiça funciona com uma grande velocidade. Publica, e há um gajo qualquer que está a fazer scraping daquilo, imprime, lambe um selo, põe aquilo no correio em tempo recorde, para que no dia a seguir, às 11 da manhã, estamos a falar de um período de pouco mais de 12 horas, atenção, isso é um tempo útil. Se tu abrires a empresa durante a manhã, é viável. Pois, mas eram 4 da tarde, ou seja, a abertura da empresa concretizou-se às 4 da tarde. E no dia a seguir, às 11 da manhã, estava a receber correio. Sim. Isso é fantástico. Exatamente. E é por isso que eu defendo que devíamos usar cola tóxica nos selos. Eu penso a malta que lambe 20 selos. Atualmente isso seria impossível porque os correios funcionam tão lentos que isso já não chegava. Sim, já foi há uns tempos, já foi há uns anos, sim, é verdade. É verídico. Mas é curioso, portanto, não é? E isto acontece sempre, por exemplo, quando o meu contrato com alguma operadora está a chegar ao fim, também sou assediado com contactos de outros operadores, ou seja, a minha informação anda por aí e é partilhada ou vendida, sabe Deus onde. É uma coisa curiosa. É no Martim Muniz, não sei onde é no Martim Muniz. Pronto. Talvez. Ok. Mas ainda nesse capítulo, para acabar só esta secção, eu queria pedir conselhos a vocês dois e também a quem me ouça. Pede que eu dou, diz lá. É possível Próxima arranjar pergunta. um router de internet que seja de hardware e software livre, e quão fácil é montar uma coisa dessas? Pronto, o Constantino já disse que é. Eu já vou desmontá-lo, mas vou deixar o gajo enterrar-se. Pronto, já não preciso. Vou deixar o gajo enterrar-se até ao pescoço e depois já. Então vá, continua, Diogo. Pronto. É assim, o quanto tu consideras o hardware livre ou não é aí a chave da coisa. Percebeste, Miguel? Mas há hardware com especificações abertas, como E agora tiveste uma branca. As bordezinhas pequeninas. O quê? Os Raspberry Pis, que não são inteiramente abertos, mas que são, na sua maior parte, abertos. Uma coisa que não é inteiramente aberta não é aberta, Diogo. Só pronto, para clarificar. Isso não existe. Não, tu disseste que sim. Tu disseste que sim. A primeira resposta foi logo sim. Sim, eu digo sim. E eu acho que é o suficiente para se considerar que é. Na minha opinião. Tá, ok. E então? E quão fácil é? Que eu tenho aqui um. Olha, tenho aqui um. Mostra lá aos nossos ouvintes que estão a ouvir este podcast. Pessoal, estão a ver isto? É exatamente isso. É aquele projeto que tu tinhas falado já há 2 ou 3 episódios atrás. Há mais até. Isto é uma borda de F-Robot. Já não lembro qual é o nome dele. Mostra lá isso mais perto da câmara. Eu agora estou curioso. Isso foi com. Olha que lindo. Ok. Ao qual tu ligas um Compute Module 4. O tal que está escutado em todo lado. Pois. O tal que não é aberto. Essa borda é aberta? Sim. Portanto, sim, achas ou tens a certeza? Acho que eu vi os desenhos, não sei se está tudo mesmo publicado, mas o essencial está. É preciso cuidar, Diogo, quando tu afirmas que sim e depois logo assim dizes achas que, já é um vacilo e depois induz as pessoas em erro. Portanto, ou a gente sabe que é, ou a gente não sabe que é e não responde que sim. Portanto, as especificações estão publicadas, os drivers estão no kernel. Não sei se há algum blob aqui pelo meio que não está. Deve haver, de certeza. Pronto, mas isso é muito difícil até de saber. Mas isso que é crítico, e há de estar documentado. Havendo blobs, há de estar documentado que existem. E não necessariamente. Há quem não diga se está. Mas olha, diz-me uma coisa, só para os nabos como eu, o grau de dificuldade para um amador, vamos dizer, tu achas que é acessível a toda a gente fazer uma coisa dessas, ou é preciso ter um bocadinho de conhecimentos? Não é. É como um Raspberry Pi, mais coisa, menos coisa. Este é um Raspberry Pi, um Compute Module, Raspberry Pi 4, e tens para já estar a saber manusear hardware, tens de saber flashar um cartão ou um EEPROM. E pronto, portanto eu diria que não é
qualquer pessoa Claro. que faz isso. Isso eu sei fazer, porque o meu grau Mas de pronto, nabice... mas também não é um grau especialmente exigente. complexo, sim. Ou seja, eu consigo, a minha avó não, é isso que tu estás a dizer. Exatamente, exatamente. E eles têm lá no site uma imagem especializada de OpenWRT para isto. Tem todas as instruções que têm para fazer essa configuração. Epá, isso era fixe deixar nas notas do episódio. Eu já deixei de outros Mas episódios deixas outra anteriores. vez. Eu também já tinha falado do Home E- Assistant e repeti, Diogo, não sejas mau colega. Sim. Tens que repetir Mas outra eu não vez. tenho as notas aqui. Primeiro não é colega, é patrão. Atenção. Pronto, Exatamente. porque aqui neste contexto a janela dele é do tamanho da nossa, portanto somos todos colegas. Portanto, Mas quem paga o que é quem, podemos depois logo, pronto, é outra. O Tiago depois procura nas o notas escrivão. dos outros episódios e inclui. O escrivão depois, exatamente. O Diogo não tem percebido que pelo texto que eu tenho usado e que ele tem ido alterar à pressa, que eu ando com uma moral para mudar de links e para ir à procura de nota. O Diogo não lê os sinais, é Então pronto. soft skills, Diogo. Eu já... Pronto. Então pronto, se quiseres eu trato disso Ora, tudo. Não, viste? mete o link outra vez para quem está a ouvir. Que já não é a primeira vez que eu ofereço também. Sim, Pronto, não é a coisa mais fácil do mundo. mas faz, mas faz, não é? É possível. Ok. E há também nukes, que esses já não diria que são livres, mas que Explica-me o que são nukes. alguns o Nux é uma marca da Intel que significa Next Unit of Computing. É basicamente aqueles computadores pequeninos que a Intel tem, que são... Deixa eu ver se eu tenho aqui um não. Espera aí, este gajo tem tudo. Mas, Então o que é que eu te disse? Compra um rapaz, aspirador mas de cada, faz como o Constantino, pá. A única coisa que aquele gajo não faz é os giveaways. A sério, É porque tu ele- devias receber uma comissão, Não dá jeito. tu devias E não faz os receber um patrocínio unboxings do que ele- Estado chinês, pá, porque só tu sustentas a economia de Hong Kong e de Taiwan. Tu não viste as notícias? Que fecharam os canais de comunicação de todos, mas continua a haver uma transportadora que entrega no Constantino, porque senão a China ia à falência, pá. Exatamente. Olha, e uma Exatamente. piada política. Constantino, se a China invade Taiwan, o que é que tu fazes à tua vida, pá? Ficas sem material? Tu não consegues respirar? Mostra lá isso. Começa a comprar Raspberry Pis suíços. Pronto, completando, estes nukes, alguns deles têm firmware aberto com core boot. Não substitui todo o firmware, mas substitui uma boa parte dele. Pelo que já aí não é, eu diria que uns 60% aberto, mais ou menos, consideraria isso. E no qual alguns deles já vêm pré-instalados com uma distribuição baseada em OpenBSD que está otimizada para a função de router e de AP e de muitas outras coisas, e que tem uma interface web que tu podes usar para configurar tudo como um router com normal, um ratinho sim. e não sei o quê. Está bem, e velocidades dessa coisa? Que tem algum limite? Claro que Pá, tem os limites tem limites sempre. do próprio hardware. Exatamente. Isto tens ideia de quais são os limites? Não é um problema, digo-te já. O Raspberry Pi está no limite das suas capacidades de fazer uma coisa destas. Os nukes fazem isso na boinha. Depende do NUC. Eu tenho duas perguntas para te fazer, Diogo. Especificamente sobre o hardware que tu mostraste. Sim. Tu mostraste uma placa que tem duas NICs, tem dois interfaces de rede. Certo? A minha pergunta é: existem placas dessas com mais do que dois interfaces de rede? Estou a tentar lembrar-me se... Ok. Sem enganar ninguém. Isso é que é bonito. Existe mais uma que não é tão boa como esta e que te deixa fazer gigabit numa, mas não consegues fazer gigabit na outra. Partilha um controlador. E existem outras para clusters que têm, eu não sei quantas já, mas acho que não é acho que está fora de... Eu explico isto porque do âmbito. Eu faço-te a pergunta por uma razão simples. Porque quando nós pensamos em fazer routing, tipicamente é fixe teres uma entrada e uma saída, não é? Um in e um out. E para isso dois interfaces é o mais comum. Mas se tu quiseres ter um setup um bocadinho mais avançado, em que tu queiras ter, por exemplo, uma saída, ou seja, uma saída para a tua LAN
E se tu quiseres, por exemplo, isolar o Wi-Fi, como fazem as gateways da Ângulo Sólido, por exemplo, que têm duas saídas, em que uma é para o Wi-Fi, para tu ligares o interface, para ligares o access point, por exemplo, e a outra é para um switch, para fazeres Ethernet, em que pode ter regras de segurança completamente distintas. Atenção, isto como é um Raspberry Pi Compute Model 4 com Wi-Fi, ele faz Wi-Fi logo. Faz logo Wi-Fi. Tem essa vantagem. Eu tenho aqui a antena, alguns. Percebo isso, mas eu desconfio sempre dos equipamentos que têm Wi-Fi embutido. Mas pronto. É giro para brincar. Depois o meu objetivo com este não é que ele seja especialmente. Tenha uma boa performance. É que tenha uma performance mediana e que tenha um alcance relativamente curto. Ok. Só queres a coisa dentro do teu escritório. É fixe. Porque eu prefiro ter mais do que um destes dispositivos por casa do que ter só um. Sim, mas em termos do Wi-Fi e da população com o Wi-Fi que está aqui à minha volta, para mim iria funcionar melhor ter isto em canais que não estou e com um alcance mais curto. Sim. Agora, isto era a primeira pergunta e lá está, e tem que ver com isso, ou seja, se tu queres fazer isso ou queres ter e falei aqui várias vezes por causa do meu problema com a Vodafone, queres ter uma ligação WAN de failover, teres dois interfaces só para o WAN não é descabido. Depois precisas de alguns para ter a tua rede local, senão ficas sem nada. Agora, a segunda pergunta, tu falaste no OpenWRT, que eu já usei no passado, mas que neste momento me faz confusão porque me sinto limitado por uma razão simples, que é uma pergunta que eu te faço e não sei se tens resposta, que é o OpenWRT é fantástico, não questiono. A minha pergunta é: já existe forma de tu gerires remotamente um OpenWRT? Eu que eu saiba, ele tem uma interface de linha de comandos. Tu podes fazer SSH para lá fora de questão. E utilizar. Ok, então queres dizer que. O que eu quero dizer é que tu consigas ter, por exemplo, ou que tenhas centralmente. Não sei se tu chegaste a usar o controller da Unify, em que tu registas equipamentos no controller e depois no controller tu defines configuração. Eu não sei, mas já vi usar. Defines a configuração e depois aquilo faz a gestão e tu controlas, tens estatísticas, tens gestão de configurações, tens algumas coisas que podes fazer de forma simplificada através de um painel web. Das duas, ou tu tens uma forma de registares o OpenWRT numa qualquer unidade central, seja ela onde estiver, e tu depois a partir daí consegues interagir com o teu OpenWRT, ou então uma solução bastante mais simples, que é, tens por exemplo um módulo para o OpenWRT que é um cliente WireGuard, eventualmente, e tu acedes ao painel web do OpenWRT através do WireGuard, e aí é indiferente se estás ao lado dele na mesma rede local ou se estás na outra parte do mundo, desde que estejas na mesma rede. Não sei se tens resposta para isto, mas é de facto uma curiosidade minha, porque tenho nesta altura um setup nas mãos que poderá passar por isso. Pois, eu não conheço de uma solução específica para o OpenWRT ou que o OpenWRT utilizo para isso. Não foi uma necessidade minha até agora e não calhou eu ter essa informação de outra forma. Mas eventualmente, se tiver mais do que um, poderá ser algo que eu vá pesquisar, ou se tu pesquisares, olha, sim, fico curioso também porque de saber. Quando tu me dizes que vais no limite daquilo que eu percebi da tua conversa, no limite tu vais ter uma coisa dessas em cada uma das divisões da tua casa, ou pelo menos vais ter mais do que uma. Menos, não te estou a imaginar, ou não é como, não é prático, tu para gerires o Wi-Fi que tens no escritório, vais ao escritório e entras lá e fazes. Depois queres fazer a mesma alteração no AP2 e tens que ir ao outro, e depois era muito mais cómodo que tu, independentemente do sítio onde estivesses, conseguisses fazer facilmente a ligação aos três sítios, eventualmente através de um browser, até podia ser linha de comandos, mas através de qualquer coisa que tu consigas de alguma maneira implementar a mesma solução. Já nem sequer estou a falar em automatização, mas em pelo menos conseguires implementar a mesma configuração de forma simples, sem teres que andar a levantar de um sofá para uma cadeira para depois exatamente, de uma forma consistente. E consistente, porque tu podes querer fazer uma configuração que se reflete de maneiras diferentes nas duas máquinas. Exatamente, sim. Mas sim, seria de facto muito melhor. Eu tenho dúvida se dois Raspberry Pis ainda ultrapassa o threshold de dor suficiente para me fazer procurar isso ou não.
Mas sim, se tivesse conhecimento de uma coisa dessas, adotaria. Uma das coisas que me continua a deixar agarrada à Unify tem que ver com a forma como o Unify Controller funciona, que é fantástico. Independentemente dos problemas que eles tiveram, sim senhor, independentemente de... Há uma série de coisas que não são perfeitas, mas o comodismo e a forma prática com que tu resolves problemas onde quer que estejas, à conta do Unify Controller, neste momento ainda compensa os problemas que ele tem. Eu digo isto com algum peso na consciência, mas de facto neste momento o saldo ainda é mais positivo na sua utilização do que no seu abandono. Eu sei que tu abandonaste a Unify, mas eu neste momento ainda não tenho condições, porque ainda não tenho uma alternativa à altura e sei que vou ficar agarrado mais tarde ou mais cedo no dia que abandonar a Unify. Unify no sentido da solução Unify Controller e sim, todo o ecossistema. Há outros fabricantes que com sistemas desse tipo, que eu sei, mas não conheço, eu pessoalmente não conheço nada deste tipo para o OpenWRT e não sei se é de facto um dos objetivos deles ou não. Acredito que não seja, mas também acredito que algo da mesma maneira como existem soluções, e falámos aqui já, soluções para gerir, por exemplo, o WireGuard, não sendo o objetivo do WireGuard, existem várias soluções que simplificam a gestão de redes, o WireGuard. Poderia haver alguém também que, por necessidade ou por interesse pessoal, desenvolvesse alguma coisa, exatamente. Sim, mas não tenho conhecimento sobre uma solução desse tipo. Diogo, mas assim de repente, tu ainda não nos contaste como é que foi a tua semana. Eu ouvi dizer que tu danificaste o chão, é verdade? Eu danifiquei o chão, é verdade. Eu deixei cair o meu Vodafone X pela primeira vez. A verdadeira crise desta semana, na minha opinião. E o que é que se estragou? Foi o chão ou foi o Vodafone? Foi de facto o chão, o mármore rachou-se completamente debaixo do Vodafone. Não rachou, mas nenhum deles se demonstrou ficar com algum tipo de dano. Eu não sei se o Vodafone não ficou a funcionar até melhor. Preciso de uma queda ou duas para ativar, para o CPU ficar no máximo. É preciso aquilo de vez em quando ser agir. Fez overclocking. Exatamente. Mas sim, foi uma coisa que me aconteceu. Nesse caso é o overflowing, mas sim. O overflowing, exatamente. Conhecidíssimo nos meandros. Exatamente. Case. Aconteceu outra coisa engraçada também que eu vi, não foi a mim, mas foi que eu vi, foi que o gato da Heather Ellsworth apareceu no desktop Indaba. Aparentemente eles assistiram à nossa gravação e viram o gato do Miguel e ficaram com inveja. E portanto o gato da Heather apareceu. Quem é Heather? É uma das membros da equipa de desktop do Ubuntu. Que bem, a internet cheia de gatinhos fofinhos, assim é que deve ser. Exatamente. Foi para isso que se inventou, não é? Exatamente, acho que não há outro motivo sequer. Espera aí. Também, e as miúdas de biquíni? Não foi por isso que inventaram a internet? gatos. Biquíni, Gatos. mas tu ainda vês miúdas de biquíni. Sabes que hoje em dia podes ver sites tipo sem biquíni nem nada. Aquilo, aliás, tens tudo, não é? Tens gatinhos, biquíni. Olha, manda-me lá esse link, é para a gente incluir nas notas do episódio. Animais da quinta, pessoas vestidas de cabedal. Ok. Não. Entretanto, também já sou o 31º no ranking nacional do Street Complete, ou pelo menos era quando eu vi há dias. Eu ouvi movimentações nesse sentido, exatamente. Portanto, eu tenho isto há meia dúzia de dias e já sou o 31º, porque andei a visitar sítios que tinham poucas coisas completadas e então fui completando em massa. Demoraste a entrar no circuito, mas agora estás em grande, acho muito bem. Eu confesso que... Qual é a tua posição? Não sabes? Espera, voltámos à conversa dos sites do Miguel, é? Espera aí, agora distraí-me um bocadinho. Qual é a tua posição? Vá, toda a gente quer saber. Não, espera aí, eu vou-te dizer qual é que é a minha posição. No ranking. A minha posição, olha, é esta assim. Gosto quando é assim e depois também gosto quando é assim, também gosto. Não. Perfeito, já descambou. Tem de descambar pelo menos uma vez por episódio. É uma das regras, está nas notas, pá. Foi por isso que a gente contratou o Miguel. A gente não, o patrão contratou o Miguel, não fui eu, a culpa não é minha. Não, olha, não sei que folgo em saber que pessoas usam o Street Complete,
folgo em saber que andam a comparar tamanhos dos rankings no Street Complete. É bom sinal. Ganhamos todos nós, porque o OpenStreetMap fica mais completo. É giro achar que pessoas têm em mim como uma grande referência, sendo que a única coisa que eu fiz foi a coisa mais preguiçosa e incomodativa, que foi falar do Street Complete aqui no podcast 4 ou 5 vezes, e que me deu o título de ser um dos rankings, ter um ranking muito alto. É mentira. E eu normalmente não gosto de ficar com créditos que não mereço. Portanto, o meu ranking, no dia em que vocês estavam a comparar tamanhos de ranking, eu fui espreitar o meu e, se não me engano, eu estava em 77. Eu tive, na altura que falei daquilo, estava bastante ativo. Aliás, eu não sei como é que se aquilo contava ranking antes de haver a unificação das contas, mas sei que coincide mais ou menos com a história dos confinamentos e o Covid, portanto a malta sai menos, vai menos fazer coisas, e então eu não me tenho portado mal, mas tenho passado por menos sítios e por menos sítios que merecem ser completados. Portanto, o meu ranking o ranking não cai, não é como o karma do Launchpad. Acho que a pontuação mantém-se, mas quando pessoas têm mais pontuação, o teu ranking naturalmente vai caindo. Portanto, mas eu fico muito satisfeito de saber que há pessoas com bons rankings, essencialmente porque sou consumidor do OpenStreetMap, e ganhamos todos, lá está. Portanto, ainda bem que tu és o 30 e quantos? Era pelo menos Eras o 31. De uma semana. Vou-te dizer, eu estou sem, mas eu não vou ligar agora, não sei se isto mantém offline. Vou tentar consultar aqui, mas como tenho o meu telefone em modo avião para gravar, não devo conseguir. Ainda tinha de arrancar o Android e isso demora um bocadinho. Eu queria só chamar a atenção que em português a palavra ranking pode ser plenamente substituída por classificação ou escalão. É a mesma coisa que as pessoas dizerem. Escalão não é a mesma coisa, mas classificação... Casting em vez de dizerem audições. Pronto, era só isto, obrigado. 80. Não é nada mal. Sim. Eu demorei a chegar aí. Estou no ranking no 80 e estou no global 9.803. É o meu ranking, pelo menos é o que diz aqui. De 24 dias ativo e níveis de conquista 22. Tenho 22. Conquista? Não sei o que é isso, mas pronto. São os objetivos, os badges que tu vais alcançando. Não são badges, são níveis de conquista. Não, podem ser medalhas. Exatamente. Bem, pronto, e a minha semana foi isso. Só isso? Só isso? Foi, é verdade. Mas temos aqui novidades no podcast. Quem está a assistir em direto já reparou que nós fizemos um pre-show. Vamos também fazer um pós-show em que os patronos e os ex-convidados, anteriores convidados, a família, podem juntar-se a nós e conversar connosco sobre, fazer sugestões de conteúdo, podem fazer perguntas sobre o conteúdo, o que quiserem, e esse pre-show e esse pós-show são transmitidos abertos para toda a gente. É uma forma das pessoas poderem ter uma ideia de como é que é o show e decidirem ou subscrever ou tornar-se patronos. E também temos os gráficos novos. Temos um background novo, temos um splash screen no início também novo, e isso foi. Miguel, traduz lá splash screen, que a malta que não vai perceber o que é isto. Ecrã de boas-vindas, um fundo de ecrã. Sei que ias usar a palavra respingo. Pronto, e isto foi uma contribuição do Alan, do Ubuntu Unity, que fez estas imagens para nós, e agradecemos-lhe bastante por este trabalho que ele fez. Já agora quero agradecer aqui ao Miguel e também ao Christophe, porque parte destas coisas resulta de testes que eu fiz em que eles foram as cobaias. Portanto, isto já foi o ano passado, mas só este ano é que estamos a começar a implementar estas coisas que se tiveram a testar o ano passado. Penso agora que elas estão suficientemente estáveis para se usar. E os meus pais diziam que eu era um inútil, que não ia ser nada na vida. Toma, embrulha. Manda-lhe o link. Minuto 44. Toma. Final servir para cobaia, viste? Ora.
Mas eu tenho uma. Ah, Despacha lá isso. deixa- Tenho uma pergunta gira para fazer. faz. Pode ser já? Pode ser já. Atendendo a todas estas movimentações ali para a ponta da Europa, a minha pergunta é simples, porque já assisti a várias pessoas que fizeram isso. Malta que diz, esta história do Telegram e a Rússia e o Telegram, vou fechar a minha conta. Como é que é a vossa posição em relação à proveniência do Telegram e à responsabilidade? Telegram é estónio. Não. São Petersburgo. É. O dono tem nacionalidade russa. É um dos maiores adversários do Putin. E os servidores estão na Estónia e em outros Em países. outros países, sim, não digas só na Estónia. Estão espalhados. Essa parte eu sei. Sim, mas a empresa é da Estónia. Sim, o Telegram resistiu inclusivamente a interferências, tentativas de interferência do governo russo para se furtar ao seu controle. Portanto, Sim, se alguém está com receio de que o Telegram é dos russos, que horror, menos. Não. O dono é de facto nasceu na Rússia. Acho que não lhe tiraram ainda a nacionalidade, mas ele também tem a nacionalidade da Estónia, acho Tens de eu. dizer os donos, que eles são dois, são irmãos. São irmãos, mas são dois. Pronto. Tens de dizer que são dois. Pronto. Estava a falar do CEO em específico. São adversários do Putin. Como o Miguel disse, tribunais russos já ordenaram ao Telegram que fossem entregues chaves de encriptação utilizadas pelo Telegram, que o Telegram recusou-se a entregar. E não entregou. Está a desobedecer aos tribunais desde então. Portanto, parte das coisas que se dizem sobre o Telegram são críticas justas. Por exemplo, a encriptação end-to-end não está ativa por omissão. Tem a sua própria encriptação em vez de utilizar encriptação standard e com base em normas conhecidas e desenvolvidas pela comunidade criptográfica. Mas de facto a crítica de ser russo e de estar ao serviço do regime é uma crítica que não é justa. Pronto. Aquilo que e por isso é que eu trouxe aqui o assunto, porque eu estive a fazer o mesmo exercício. A parte de onde é que a empresa tem sede é o que menos me interessa, porque o Pingo Doce também é holandês e não é holandês, não é? Portanto, onde é que eles pagam ou não pagam impostos é a parte que menos me interessa. O que eu fui ver foi exatamente isso. O que eu fui ver foi a localização dos servidores, não é? Porque não estão apenas num sítio, por isso é que às tantas, quando estavas a dizer aquilo, eu te corrigi, portanto eles estão espalhados. De facto, a origem é inegável, a origem é russa, mas as ligações com a Rússia são praticamente só mesmo o local de nascimento dos dois irmãos, que agora me falta o nome, não é Pavlov, mas andam lá perto. Digo-te já. E que fazem tenho isso. aqui aberto. Quando eu vejo, lá está, irrita-me da mesma maneira como me irrita quando um repórter, seja sobre que assunto for, dizer lá em cima que a chamada é via Skype ou via Zoom, também me irrita que digam que as pessoas se encontraram no WhatsApp ou no Telegram, ou seja, lá onde for. As pessoas encontraram-se, pronto, trocaram mensagens. Porque era aquilo que... Online. Pode fazer sentido distinguir se é online. Não digas não. online, Diogo. Diz em linha. Em linha. Encontraram-se em linha. Então, Diogo, estamos num registro tão... Exato, em linha, pá. Em linha. Mas na rede. Porque é tal história. Aquilo que diz, e tu já falaste nos pontos que eu também considero como chave, o Telegram não é a aplicação mais segura nem menos segura. Aliás, o facto de não ter encriptação ponto a ponto por omissão é uma falha. O facto do teu histórico de mensagens ficar guardado do lado dos servidores em texto plano, se não for cifrado, também é um problema. Agora, tecnicamente aquilo funciona muito bem, pá. Os multi-devices e os ficheiros e as chamadas e aquilo funciona bem, ponto. E isso é porreiro. E neste momento, eu só houve uma coisa que eu não vi, foi se algum dos servidores está na Rússia. Eu por acaso não sei se tens essa informação. Eu sei que eles estão espalhados por todo lado. Tenho ideia que não, mas não fui a fundo. Entretanto interrompi e não... É assim, quando eu vi não estava. Okay. Já foi há mais de um ano. Não acredito mas eles que tenha havido... acho que fazem questão exatamente. de não estar. Agora falta-nos ali é pôr uma coisa dentro. Ok, percebo.
Mas sim, eu tenho, aliás, eu faço esta pergunta aqui exatamente porque nós somos os três que estamos aqui, mais o. Acho que não há patrono nenhum, por acaso sei que há um, mas a maior parte de quem nos segue e de quem nos ouve certamente é utilizador de Telegram também. Tu falaste no pre-show e no post-show e eu lembrei-me logo de o canal que nós temos da comunidade, o canal que nós temos com os nossos convidados e ex-convidados, portanto, e tudo isso. Portanto, usares ou não o Telegram nesta altura é uma reflexão que algumas pessoas certamente vão fazer ou já fizeram. O Ruben Carneiro estava a perguntar se eles não têm nacionalidade portuguesa, que podem ter dentro de umas semanas. Pá, nunca se sabe. Talvez. Pá, se tiverem dinheiro suficiente para vistos gold, têm a nacionalidade portuguesa já amanhã, amigo. Eu vou-vos deixar, eu já volto aqui, está bem? Continuem sem mim. Sim. Ok. Olha, entretanto, há notícias. Uma notícia sobre. É um follow-up de uma notícia da semana passada, que é o concurso de backgrounds para o Jammy e Jellyfish. A equipa de comunidades esqueceu-se de fechar o concurso na passada sexta-feira e, portanto, ele será encerrado hoje. Já foi. Foi encerrado à hora que começou a gravação do podcast. Mas como é que alguém se esquece de encerrar um concurso? Eu sei que eles estiveram a viajar porque está a decorrer. Deixa-me adivinhar. O sprint de engenharia. Estiveram a viajar Ubuntu. Na maionese porque se esqueceram de. Estiveram a viajar dos Estados Unidos para a Alemanha. E eu vi fotografias de prova. E no meio da viagem e disso tudo esqueceram-se de tratar disso e do sprint de engenharia da Canonical que acabou a semana passada. Acabaram por se esquecer, portanto ficou aberto até hoje às 6 da tarde e no próximo episódio vamos falar de quem terá ganho. É fixe, vamos ter mais variedade, mais oferta. Pronto. Também saiu o Ubuntu 24.04.4. Como costuma, é uma inclusão de todos os patches e atualizações em geral do 27.4 em uma nova imagem do Ubuntu. Há também um novo Hardware Enablement Stack que foi desenvolvido inicialmente para o 21.10 e que inclui o Linux 5.13 e o Mesa 21.02. Vamos lá ver se isto não me quebra aqui a gráfica. Diria que não há muitos motivos para que aconteça, mas pronto, há uma questão de se fazer backups e depois fazer rollback em caso de necessidade. Pois, backups, mas verdadeiros backups, não é fazer cópia para dentro de um disco rígido, isso não é um backup. Não, tens de fazer uma imagem do disco. Que é para depois repor por inteiro. Eu não sei fazer isso. Há formas de fazer isso facilmente. Há distribuições de Linux em que tu metes a distribuiçãozinha num USB stick e eles oferecem, são feitas as distribuições só para fazer isso. É uma sessão live, metes lá um discozinho externo, dizes quero este disco que está aqui e quero guardar naquele. Pumba. O Ruben está a escrever Clonezilla. Exatamente, é isso mesmo. É uma das distribuições que faz isso. Vou olhar para isso. Ok. Há também novidades fixes do Ubiports. Vão realizar-se as primeiras eleições para a Fundação Ubiports. Os trustees que se candidatarem podem ser eleitos para a mesa da direção. Se candidatarem isso, ou se candidatarem para o comitê de membros, podem entrar para o comitê de membros. Os e-mails com as notificações, com os detalhes sobre isso começaram a ser entregues esta tarde, portanto já devem ter toda a gente recebido o e-mail com esse detalhe. E também a Planet Computers foi a uma conferência e mostrou publicamente o seu novo smartphone / computador de bolso a correr Ubuntu Touch. Bom? Bom? Sim, e é muito fixe. Podemos ter links nas notas? Sim, claro. Mas só que em alguns detalhes tem um teclado físico que desliza para usares ou para o guardares. Fica guardado na parte de trás do telefone. Tem a capacidade de fazer dual SIM com 5G. Uau!
um cartão micro SD, portanto fazes dual SIM e ainda tens espaço para um micro SD. O ecrã é de 5,39 polegadas, faz Full HD, é AMOLED, Gorilla Glass. O teclado que falei há bocado é retroiluminado, portanto, se vocês estiverem às escuras, conseguem ver onde carregar nos botões. Tem 128 GB de memória para armazenamento de ficheiros, tem 8 GB de RAM. Isso. Tem uma câmara fotográfica da Sony com 4 megapixels, faz wireless charging, tem 2 portas USB-C, tem um jack de 3.5mm, ou como lhe chamam, um Courage Jack, e tem capacidade de fazer multi-boot, ou seja, vocês podem ter múltiplos sistemas operativos diferentes instalados no vosso dispositivo. Ok, agora as perguntas que o Carronde que faria se estivesse aqui. E a pergunta que eu quero fazer, mas tenho medo. Diz. Até já sei qual é que tu vais fazer, está lá nas perguntas do Carronde, certezinha. E tu dizes-me no fim se não tiver. Então a primeira era: é uma empresa britânica, vendem para Portugal? Sim. Tem teclado com vários layouts e também inclui o layout português. Custa 853 libras e mais uns pozinhos. Ou seja, esta era a tua pergunta, não era? E se encomendarem hoje, ou pelo menos se encomendassem há umas horas, eles entregavam dia 22 de março. Então, eu suponho que... Espera, qual era o tamanho do ecrã? 6.39 polegadas. Isso é uma brutalidade para um telefone. Eu preciso de uma coisa mais pequena. Mas pronto, vamos fingir aquilo é um telefone barra computador de bolso. Pois, e essa era a minha pergunta seguinte. Tem teclado físico, tem tudo, disseste, tinha 2 portas USB-C. Então, isso daria, por exemplo, a usar como um computador de bolso em que tu pões em cima da mesa e ligas uns periféricos e está a andar, tipo um teclado e um ecrã externo, por exemplo? O teclado já tens lá. Não, mas um teclado para trabalhar, atenção, não tem aquele tecladinho. Se tu lhe ligares, há muitas docas, como a que existe para o PinePhone, que tem USB-C que ligas ao telefone. E depois oferece-te uma série de portos USB e Ethernet e HDMI e afins. Sim. Eu não sei se este faz HDMI sobre USB-C. Não faço ideia se o dispositivo faz isso. Tinha de ver as especificações, mas suponho que sim. É que por esse preço relativamente, embora não existem todos os dispositivos, é relativamente comum. Pois. E portanto teria essa capacidade de fazer isso. É que por esse preço parece-me até a possibilidade mais interessante, que é um telefone que tu metes no bolso, ainda por cima é multi-boot, ou seja, se não gostares do Ubuntu Touch como ambiente de trabalho num desktop, metes uma distribuição que seja mais adequada para ti e depois pronto, andas com aquilo no bolso, chegas ao sítio. Ele vem com Android. Eu acho já me estragaram tudo. Acho que o Ubuntu terias se tu instalar. Eu fiz-lhes a pergunta e eles não me responderam se existe a possibilidade de vir com o Ubuntu pré-instalado. Pronto, mas dá para instalar, certo? Sim, ainda não sei qual é o processo, mas dizem, em teoria sim. Isso é que seria mais interessante. Levas aquilo no bolso, chegas ao sítio, pões em cima da mesa, ligas os periféricos, tens ali um computador, estás ali, pam, metes no bolso outra vez, vens-te embora. Isso faria mais sentido e para mim já valeria a pena gastar esse dinheiro se tivesse essa funcionalidade. Eu acho que sim. Eu acho que é um computador interessante para levar numa viagem. Vais de viagem, achas que vais precisar do computador para fazer uma coisa qualquer, fazer um check-out de um bilhete de avião, uma coisa assim, check-in, aliás, não é check-out. Alguma coisa assim de género, que prevês que seja preciso fazer qualquer coisa com o computador, ou talvez não, mas se for preciso é uma coisa muito ligeira, ler algum e-mail, responder a algum e-mail, uma coisa assim de género. E como serve também telefone, acumula ali funções e só levas um dispositivo relativamente ligeiro nas tuas férias. E acho que para isso era fixe. Agora o preço de facto é bastante elevado.
Pois, paciência. Agora, interessante é que as especificações dele estão quase ao nível do computador que eu uso para trabalhar. Pois. Tem um bocadinho menos de storage, o CPU não é tão potente, mas de resto não é muito diferente. Eu uso um Raspberry Pi 4 como computador diário, portanto é disso que eu estou a falar. É um telefone que tu ligas ali, pum pum, está feito. Yeah. E pronto, olha, estamos a chegar ao fim do nosso tempo para hoje. O Tiago teve de sair mais cedo, os patrões já perceberam, ele teve de sair por motivos de trabalho. E pronto, resta despedir-nos. Este show foi produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carrondo e editado pelo Senhor Podcast. Vemos para a semana. Se o mundo ainda existir para a semana. Boa sorte, pessoal. Claro que os patronos podem vir falar connosco também na sala que foi disponibilizada para o pré-show e para o pós-show, e os patronos e os convidados. Pronto, até à próxima. Até breve.